Olá, gente, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo de função modular, certo? E hoje eu vou trabalhar gráfico com vocês. A gente vai aprender o que é uma função modular propriamente dita, vai aprender a construir os gráficos, vou usar o GeoGebra, certo, também aqui com vocês. Então, vocês, antes de ir para a aula, já se inscreva aí no canal se você não é inscrito, dá uma curtida se você vem gostando do conteúdo daqui e vamos lá! Então, pessoal, antes de chegar no conteúdo, assim, propriamente dito de função, vamos dar só uma relembrada aqui, uma refrescada na memória do que seja módulo de um número. A gente viu no vídeo da semana passada, que eu vou deixar o card aí para vocês, que módulo de um número x aqui qualquer, certo? Lembrando que esse x é um número que pertence aos reais. Então, o módulo de x é a distância de x até a origem. Então, quando eu estiver falando de módulo, a gente vai lembrar logo de distância, certo? E sabendo que distância é sempre o quê? Um valor positivo. E aí, bem, como meu x pertence aos reais, então eu posso pegar qualquer valor real aqui para calcular o módulo. Então, ó, por exemplo, quero calcular módulo de 4. Então, aqui, ó. Quem é módulo de 4? É 4, que é a distância de 4 até a origem. Quem é módulo de 1/2, por exemplo? É a distância de 1/2 até a origem, que é 1/2. Quem é módulo de 0,75? É a distância de 0,75 até a origem, que é 0,75. Quem é módulo de menos 1? Eita, vamos olhar aqui, ó. É a distância de menos 1 até a origem, que é 1. Quem é módulo de menos 7,8? É a distância de menos 7,8 até a origem, que é 7,8. Então, perceba o seguinte, que quando meu valor de x é positivo, o módulo de x é igual ao próprio x. E quando meu valor de x ele for negativo, o módulo de x vai ser o oposto de x, certo? Que aí, no caso, a gente diz que é o menos x, né? Para simbolizar o oposto, tá bom? Então, também perceba o seguinte, que para todo valor de x, né, pertencente aos reais, eu vou conseguir calcular o valor do módulo de x. Então, para cada x existente, eu consigo calcular o valor do módulo. E esse valor do módulo, ele também é único. Para cada valor de x, vai estar associado um único valor de módulo de x. E aí, quando eu começo a falar sobre isso, a gente tem que lembrar logo o quê? De uma coisa que a gente viu lá no começo, certo, do canal, que é função, tá, gente? Então, eu tenho o seguinte aqui, ó. Eu tenho agora uma relação que pega os números reais, né? Meu x real, e vai associar também a um conjunto, certo? Que eu vou colocar lá no contradomínio, que também são os meus reais. Então, a cada x que eu tenho, eu vou associar um número que agora eu vou chamar de y, que vai ser exatamente meu módulo de x. Então, isso daqui agora é uma função modular, certo? Que eu tinha lá o conjunto do domínio, que é a minha variável independente. Tinha lá o meu conjunto domínio, vamos colocar aqui x. E aí o conjunto do meu contradomínio, certo? Que aí eu ia associar aqui através da lei f de x. Deixa eu ajeitar aqui porque ficou imprensadinho. Vou colocar y. Através da lei, certo? E vai associar aqui a um valor de y. Então, a cada valor de x, eu tenho um único valor de y associado. E essa função é dita uma função modular porque na lei dela, certo? Eu tenho aqui uma operação de módulo. E aí, bem, sabendo que eu tenho uma função agora, a principal coisa que eu tenho que saber é como calcular o valor de uma função no ponto. Então, dado um valor de x, eu quero calcular o valor de y. Então, vou considerar aqui, primeiramente, a função f de x igual a módulo de x. Então, a gente já viu aqui, certo? Eu só vou repetir um pouquinho. Eu quero calcular, por exemplo, f de 0. Então, como é que eu faço? Substituo x por 0, módulo de 0 é 0. E se a minha função fosse f de x igual a módulo de x mais 3? Faz a mesma coisa, gente. Se eu quiser calcular aqui, por exemplo, f de menos 4, é só substituir x por menos 4. Então, menos 4 mais 3. Oh, falhou. Vamos ajeitar aqui.
Menos 4 mais 3 é menos 1, então o módulo de menos 1, que é o oposto de 1, que é 1. Tranquilo? Então, a gente já sabe o que é uma função modular e já sabe calcular o valor dela no ponto. Qual é outra coisa que a gente estuda bem importante quando vai falar sobre função? É o gráfico, né, gente? Então, vamos aprender aqui como é que a gente constrói o gráfico de uma função modular. E aí eu vou considerar primeiramente aqui o meu exemplo, a função f de x igual a módulo de x. E aí vamos lembrar só o seguinte, a gente viu também aí no vídeo anterior, certo? Que módulo de x, bem, é o próprio x, se meu x for maior ou igual a zero, e é o oposto de x se meu x for negativo. Então, o oposto de x é menos x, se x for menor que zero. Lembrando que eu não estou tendo uma resposta para módulo negativa, certo? Meu módulo continua positivo. Por quê? Porque eu tenho aqui que meu valor de x é negativo, com esse negativo que está aqui na frente, que é para simplesmente a gente obter o oposto, fica negativo com negativo, fica positivo. E aí, agora, eu tenho aqui uma função, certo? Que a minha f de x agora vai ser dada da seguinte maneira. F de x vai ser dada por x, se x for maior ou igual a zero, e menos x, se x for menor que zero. E aí eu passo a ter uma função definida por duas sentenças. Mas perceba que para cada sentença dessa que eu tenho, certo? Eu tenho aqui definido uma função do primeiro grau. Então, essa é uma função do primeiro grau crescente. E a gente já sabe que isso daqui vai ser uma reta, porque a gente lembra, né, pessoal? Vou deixar aí no card também para quem está esquecido, mas a gente já viu que uma função do primeiro grau, ela me dá como gráfico uma reta. E eu tenho aqui também uma função, ó, do primeiro grau, como o meu A é negativo, essa função vai ser decrescente. Decrescente. E eu sei também que é uma reta, né? É uma reta decrescente. Por quê? Porque é uma função do primeiro grau. E aí, como for fazer para construir o gráfico dessa função? Eu simplesmente vou pegar e atribuir aqui valores a x para descobrir meus valores de y. Então, vou calcular aqui, ó, quem é para x... Deixa eu mudar a cor. Vou colocar aqui x, eu vou colocar 0, 1, menos 1, e tá bom. E aí, vou aqui associar os valores de y, certo? Aí, quem seria o y associado? Bem, quando eu calcular aqui meu f de 0, certo? Então, ó, f de 0, aí eu vou olhar qual a sentença que eu vou usar. Se meu x aqui é maior ou igual a 0, eu vou usar a primeira sentença. Então, f de 0 é 0. Quando eu quiser aqui calcular o meu f de 1, aí eu vou olhar qual das duas sentenças eu vou usar. Vai ser a primeira, porque é para valores de x maiores que 0, eu vou usar essa sentença daqui. Então, vai ser o próprio 1. Quero agora calcular f de menos 1. Qual a sentença que eu vou usar? Vou usar a minha segunda sentença, né? Porque meu x é menor que 0. Então, vai ficar menos 1, que é 1. E agora, bem, sabendo que é uma reta, eu só precisava de 2 pontos para traçar, né? Então, vou começar aqui a marcar no meu plano cartesiano. Então, vou marcar aqui, ó. Eu tenho um ponto... Calma, que minha mesinha deu problema. Eu tenho aqui o ponto 0, 0. Tenho o ponto 1, 1. Então, quando o x é 1, o y é 1. Peraí, gente, que ela tá com mau contato. Então, 1, 1. E aí, vou marcar aqui meu ponto. E tenho aqui o ponto quando o x é menos 1, o y é 1. E aí, vou marcar meu ponto. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou traçar minha reta. Deixa eu pegar minha régua que já ficou escondidinha ali em cima. Certo? E aí, vamos agora traçar o meu gráfico.
girar aqui. Poxa, passei direto, não foi? Da inclinação. 45. Então, vamos aqui colocar e desenhar aqui a nossa retinha, certo? E aí eu tenho um gráfico da minha função modular, que é composto aqui por duas retas. Uma reta decrescente, né, se meu x for menor que zero, e uma reta crescente, se meu x for maior que zero. Pessoal, mas essa não é a única forma que a gente tem de desenhar o gráfico aqui de uma função afim. A gente podia fazer simplesmente o seguinte: considerar inicialmente, eu vou até aqui trocar a cor do meu lápis, considerar inicialmente a função que está dentro do módulo, certo? Que é essa função daqui, que eu posso até chamar aqui de g de x. Então, eu vou considerar a função g de x, que é x, e aí eu vou primeiro desenhar o gráfico dessa minha função g de x. Então, vou apagar aqui, ó, que a gente já fez. Vou apagar aqui, vou apagar aqui. E aí, bem, a gente já sabe, certo, de vídeos anteriores, que o gráfico da função g de x é uma reta crescente e é essa retinha daqui. E aí, a gente depois vai usar o quê? A função composta. Eu vou fazer f de g de x. Eu sei que a minha função f é módulo de x. Quando eu fizer f de g de x, eu vou estar calculando aqui simplesmente a minha função, que vai ser módulo de x. Tá bom? F de x igual a módulo de x. E é o que vai acontecer. Bem, note que esse ponto aqui, menos 1, ele fazia parte do gráfico da minha função g de x, que era x, certo? Quando eu aplicar o módulo, né, fizer essa composição com o módulo, todo o valor de y que era negativo, ele vai se tornar positivo. Então, aqui, ó, quando o meu x for menos 1, o y não vai ser mais menos 1. Ele vai ser agora o quê? Módulo de menos 1, que é 1. E aí, eu venho aqui, ó, para esse pontinho. Então, tudo que estava aqui embaixo, ó, eu tinha aqui o ponto, por exemplo, menos 2, menos 2. Então, quando eu aplicar o módulo, esse menos 2 do y, ele vai se tornar mais 2. Então, ele vai passar por aqui, ó. E aí, o que acontece? Toda essa parte aqui que está negativa, ela vai rebater e vai vir aqui, ó, para o positivo. E aí, vamos fazer aqui. Opa. Peraí, que eu tô apanhando da reta. Bora lá. E aí, vai vir pra cá, certo? E aí, quando eu traçar, ó, o gráfico aqui. Deixa eu tirar minha retinha daqui. E aí, essa parte aqui, gente, certo? De baixo, ela vai desaparecer, certo? É porque se eu apagar, apaga a reta toda, mas ela vai desaparecer. Então, eu vou até colocar aqui como se fosse tracejada, né? Porque ela não vai mais existir. Vai ficar aqui tracejada, vai ficar só o meu Vzinho aqui em cima. Tranquilo? Então, tem duas formas da gente pensar. Ou a gente pega e abre aqui em duas sentenças, ou a gente simplesmente desenha o gráfico do que está dentro e depois, no final, é que a gente coloca o módulo, tá bom? Vamos para outro exemplo aqui? Então, eu tenho agora o gráfico da função f de x igual a módulo de x mais 2. E aí, novamente, a gente pode fazer essa função abrindo em duas sentenças. Eu já sei que f de x é igual a módulo de x. E quem é módulo de x? É x, se x for maior que zero, maior ou igual a zero, e é menos x
se x... Deixa eu dar um espaço aqui. Se x for menor que zero. Só que a esse módulo de x eu estou somando 2. Então, eu vou somar 2 aqui e vou somar 2 aqui. E aí, eu fiquei aí com a função também definida por duas sentenças. Que uma sentença é uma reta crescente e a outra sentença vai me dar uma reta decrescente. E aí, mesma coisa, vou atribuir valores. Vou atribuir valores a x para calcular aqui meus valores de y. Então, quando x for zero, então, para x igual a zero, eu vou usar a primeira sentença, certo? O y vai ser igual a 0 mais 2, que é 2. Quando x for 1, então, y vai ser igual, eu vou usar a primeira, ó, porque o x é maior ou igual que zero. A 1 mais 2, que é 3. Quando x for menos 1, o y vai ser igual. Agora, eu vou usar essa daqui, ó. Certo? Por quê? Porque meu x é menor que zero. Então, vai ficar menos 1, menos daqui da lei. Aí, meu x é menos 1, mais 2. Negativo com negativo é positivo, então 1 mais 2, que é igual a 3. E aí, eu vou marcar os meus pontinhos, tá? Então, quando x for 0, o y é 2. Então, vou marcar aqui, ó. Quando x for 1, o y é 3. Vou marcar aqui. E quando x for menos 1, o y também vai ser 3. Certo? E aí, agora, eu vou novamente usar a minha retinha. Deixa eu buscar ela que ficou lá em cima. Então, tenho aqui, ó, vou traçar, ligar meus pontos. Vou girar. Bora baixar aqui. E traçar a nossa reta. E aí, percebam, gente, o que aconteceu. Se o meu gráfico fosse f de x igual a módulo de x, eu teria a retinha aqui embaixo. Vou até trocar aqui de pincel. Eu teria essa retinha aqui embaixo. Né? E tanto para um lado quanto para o outro. Quando eu fiz módulo de x mais 2, olha o que aconteceu. O meu gráfico é como se tivesse subido 2 unidades. Então, sempre que eu tiver um valor aqui, ó, somado ou subtraído fora do módulo, eu vou pegar essa minha função módulo de x e eu vou brincar com ela. Eu vou sempre ou subir ou descer. Vamos ver aqui o que acontece no GeoGebra, certo? Então, eu tenho aqui para vocês, vou ajeitar aqui, vou colocar vou zerar aqui. E aí, eu tenho agora a função módulo de x, certo? E aí, vamos ver o que acontece quando eu coloco aqui módulo de x mais 2. Ó, perceba que ela subiu, certo? O que ela está fazendo é subindo. Se eu fizer agora módulo de x menos 1, aí é o que vai acontecer. Ela vai descer. Então, do jeito que estava a minha função módulo de x, eu vou pegar só ela e subir ou descer, ó. Então, aí a gente pode ficar brincando com isso aqui, ó. De sobe e desce. Se eu diminuir meu valor de x, a minha função desce, ó. Módulo de x menos 3. Tá aqui, ó. Vai passar aqui no menos 3. Certo? Então, vou descer minha função. E aí, eu posso ficar usando aqui, ó. Para estar só módulo de x mais 5. Então, vai passar aqui pelo 5. Então, ela vai ficar sempre subindo ou descendo. Beleza, gente? E aí, vamos voltar aqui para a nossa aula, certo?
E aí, vamos fazer um outro exemplo. Opa, peraí que eu cliquei aqui no botão errado. Fazer um outro exemplo agora. Então, eu tenho aqui, gente, agora o gráfico da função f de x igual a módulo de x mais 2. Quero construir esse gráfico. Notem que esse mais 2 agora, ele não está fora do módulo, ele está dentro do módulo. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho aqui dentro do módulo a minha função x mais 2. E a primeira coisa que eu tenho que descobrir aqui, se eu for analisar, dividir essa função em duas sentenças, é saber quando é que esse valor x mais 2 é positivo e quando é que esse valor de x mais 2 é negativo. Na realidade, o que a gente vai estar fazendo, ó, dizer se um valor é positivo ou negativo, a gente vai estar fazendo o estudo do sinal. Lembram lá de função afim, né? Porque se eu olhar aqui, ó, para dentro do meu módulo, eu tenho uma função afim. E como é que a gente fazia o estudo do sinal de uma função afim? A primeira coisa que a gente fazia era calcular a raiz, né? E a minha raiz é quando meu y é igual a zero. Então, eu vou pegar lá meu x mais 2 e vou igualar a zero. Então, x vai ser igual a menos 2 e essa aqui é a minha raiz. E aí, eu vou marcar lá na minha reta numérica, certo? Então, tenho menos 2. Olhando para essa função daqui, né, a função que está dentro, que seria, no caso, a x mais 2, ela é uma retinha crescente. Então, se ela é crescente, para valores maiores que menos 2, essa função aqui, ó, vai me gerar valores positivos. E se for menor que menos 2, esse meu y vai me dar valores negativos, certo? E aí, bem, sabendo disso, agora eu posso mexer aqui com minha função modular. Então, eu sei agora que minha função f de x vai ser igual. Bem, se meu x for maior que menos 2, o valor que está aqui dentro vai ser positivo. E módulo de número positivo é ele mesmo. Então, vai ser x mais 2. Se x for maior ou igual a menos 2. E se x for menor que menos 2, ó, o que vai estar aqui dentro do meu módulo vai ser um valor negativo. E o módulo de número negativo a gente já sabe que é o quê? O oposto. Então, vai ser menos x mais 2 se x for menor que menos 2. E aí, agora, com essas duas sentenças, a gente vai traçar o nosso gráfico da função. Deixa eu pegar aqui um planozinho cartesiano para a gente tentar traçar isso. Certo? E aí, como é que eu faço? Vou atribuindo valores. Preste atenção que agora eu vou tentar fazer de cabeça com vocês, certo? Ó, vou pegar se x for menos 2. Bem, se x for menos 2 mais 2 vai ser 0. Então, eu vou ter esse pontinho aqui, ó, que é o ponto menos 2, 0. Se x, vou montando a tabelinha aqui, ó. Se x for menos 2, o y é 0. Se x for, por exemplo, 0. Se x for 0, 0 é maior que menos 2. Então, eu vou usar essa função aqui, ó. 0 mais 2 é 2. E aí, eu vou ter esse pontinho aqui. E se x for, vamos colocar aqui, menos 4. Então, menos 4 mais 2 dá menos 2. Menos 2 com menos aqui da frente vai ficar 2. Então, se x for menos 4, o meu y vai ser aqui também 2. Certo? E aí, o que é que a gente vai fazer agora? Vou traçar minha reta. Vamos procurar aqui a régua, onde ela foi parar. Tá lá embaixo. Vamos subir aqui. Vamos traçar aqui a nossa reta.
traçar aqui. Vai ficar aqui. E se a gente for para o lado negativo, né? Então, vamos brincar aqui. Vou traçar aqui. E aí, tá o gráfico da minha função modular, certo? Percebo que o que aconteceu. Se fosse só o gráfico de módulo de x, lembra que minha retinha ela ia estar onde? Deixa eu mudar aqui a cor do lápis para vocês perceberem a diferença. Se fosse o gráfico de módulo de x, a minha reta ela ia estar partindo daqui, ó. Ia formar esse Vzinho aqui na origem. Como é módulo de x mais 2, então perceba que esse gráfico aqui, ele vai se deslocar para a raiz dessa função que está aqui dentro. Então, a raiz da função x mais 2 é menos 2, então ela vai se deslocar aqui para a esquerda. Bora olhar aqui no GeoGebra como é que isso acontece. Opa! Vamos olhar aqui no GeoGebra. Então, eu vou aqui agora zerar, certo? O meu valor aqui de C. E vou mexer aqui, ó. Então, se eu tenho a função módulo de x mais 2, ó, meu gráfico se deslocou aqui para a esquerda. Se eu fizer módulo de x menos 2, ó, aí ele já vai para o outro lado. Por quê? Porque a raiz de x menos 2, da função x menos 2, é quanto? É o 2, certo? E aí, bem, se for negativo, vou me deslocar para o lado positivo, e se for positivo, ó, vou me deslocar para o lado negativo. Vai ficar aí trocado, tá certo? Aí, professora, e se eu tiver uma função modular que dentro do módulo for uma função quadrática? Como é que a gente faz? Bora ver aqui? Deixa eu mudar aqui para vocês. Colocar aqui um termo ao quadrado, ver o que acontece. Aí vou pegar agora, ó, e baixar aqui, certo? Isso aqui tá fora do módulo. Vamos colocar aqui o módulo para a gente ver o que é que acontece. Deixa eu descer tudinho. Vou botar aqui A, módulo de AX quadrado AX quadrado mais BX mais C, certo? Aí, veja aqui o que foi que aconteceu. Eita, gente, perdão. Eu saí da tela sem querer. Então, bora lá. Voltando. Eu tô aqui, ó. Coloquei aqui dentro agora, certo? A minha função é módulo de x quadrado. Eu vou tirar o módulo aqui, novamente, para a gente ver. Vou tirar o módulo para que vocês percebam. Então, vou ter aqui, ó, ax quadrado mais bx mais c. Ou x quadrado mais bx mais c. Mais c, professora, mais c, ficou errado. Mais c. Então, tenho aqui a minha função. Vou mexer aqui, vou subir, certo? Esse meu parâmetro C está lá em cima. Pronto. Então, tenho aí essa função. Agora, vamos ver o que acontece quando eu coloco ela entre módulo, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, o módulo. E aí, ele volta tudinho, tá, gente? Então, vou escrever de novo. AX quadrado mais BX mais C. E vou apagar aqui o que está aqui fora.
Aí, ó, quando eu botar em módulo, olha o que acontece. Essa parte que estava aqui embaixo, ó, negativa, ela se torna o quê? Ela se torna positiva, porque agora eu estou em módulo. Então, todo valor de y que estava aqui negativo, ele agora vai se transformar em positivo. E aí você pode ficar brincando aqui, tá, gente? De mexer nesses parâmetros. Então, se eu mudar o parâmetro A, o que acontece, né? Foi zero, ó. Sempre vai ficar aqui em cima. E a gente pode até, a partir daí, tirar a seguinte conclusão. Se eu tenho uma função f de x igual ao módulo de alguma coisa, com esse meu c nulo, certo? O meu valor de fora nulo. O que acontece? Vamos voltar aqui, ó. Ao 2. Eu tenho aqui uma função desse tipo, que não tem nenhum valor somado aqui fora do módulo. Então, a minha imagem, ela vai ser sempre o quê? Vai ser sempre positiva. Então, a imagem sempre vão ser o quê? Os reais não negativos, né? Porque vai ser o zero e os positivos. Mas a partir do momento que eu somo um valor aqui, ou eu subtraio, aí eu vou mudar a minha imagem. Porque se eu somo aqui 3, a gente já sabe que minha função ela vai subir 3 casas. Então, a minha imagem ela passa a ser de 3 até infinito. Se eu agora desisto de somar 3 e eu quero subtrair 3, o que é que vai acontecer? Meu gráfico vai descer 3 unidades. E aí a minha imagem passa a ser de menos 3 até infinito. Certinho, gente? Então, espero aí que vocês tenham gostado. Desculpem aí a tela que eu mudei sem querer, tá? E até a próxima.